Pelo que tudo indica, o Pirula pisou no calo dos marxistas. Porque, sinceramente, nos últimos dias aqui, o que teve de react de comunista de rede social a um vídeo em particular, a um corte de uma live do Pirula, não foi brincadeira. Sinceramente, deve ter aí 5, 6 horas de conteúdo de marxistas respondendo a esse corte. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é assistir a esse corte do Pirula, né? Então, assim, você deve ter visto já em outros canais, mas eu quero assistir com vocês porque, no meu caso em particular aqui, eu assino embaixo aqui, eu subscrevo praticamente cada palavra dita pelo Pirula nesse vídeo, mas eu quero ver com vocês aqui e tecer alguns comentários desde uma perspectiva que está alinhada com a visão do Pirula sobre essa questão. Então, vamos assistir juntos aqui esse corte que se chama Comunistas de Internet. Está no canal de cortes do Pirula e vamos assistir juntos aqui para entender o que ele disse e como essa visão dele está fundamentada também em algumas teses que são bem populares, inclusive. Vamos ouvir juntos aqui e depois comentar. Peter Basso, pra mim esses comunistas do YouTube só querem ganhar dinheiro pregando uma utopia que nem eles acreditam, mais ou menos igual pastores fazem. O que você acha? Eu sou um pouco mais condescendente com eles. Eu, particularmente, acho que não vai acontecer nada e eu prefiro gastar a minha energia com outras coisas. Além do que, não é minha função. Minha função é fazer o pessoal entender um pouco de ciência e fazer minhas catarses, né, que também é para isso. Não, a minha função não é despertar as pessoas para a injustiça social e para o quanto que as pessoas acumulam mais do que precisam e, enfim, sei lá, e o capitalismo vai matar todo mundo. Talvez um pouco na questão da mudança climática, mas eu também não tenho conhecimento econômico e social possível, suficiente para discutir isso em grandes profundidades. Então não é a minha função no YouTube. Então quem acha que tem que ser assim, quem quer defender esse tipo de ponto de vista, eu acho que tem que defender. Argumentos existem, os argumentos não são ruins. Se isso vai chegar para algum lugar, eu não sei. Se as pessoas vão para frente nisso, se vai ter a revolução. O grande ponto é assim, eu acho que eles acreditam sim. Eles acreditam sim. Os comunistas do YouTube, pelo menos os que eu tô vendo agora, tudo bem. Sempre vai ter um ou outro que é espertalhão e que vai fazer isso pra coisa. Mas os mais famosos aí, eu acho que eles acreditam sim no que eles estão falando, cara. Acreditam bastante. Bastante, cara. Se você chegar pra mim e falar que, sei lá, que o Humberto não acredita no que ele tá pregando, cara, mano, sério, velho, dá um Oscar pra ele. Ele realmente acredita naquilo, cara. Não tem como. Que o Jones Manuel não acredita no que tá falando. Caralho, mano. A gente tá perdendo Oscars. Tá perdendo melhores atores de Hollywood, velho. Esse pessoal realmente acredita, cara. Acredita e faz disso uma força pra se movimentar. É um objetivo justíssimo. Não vejo nada de errado em você ter esse objetivo. Não vejo absolutamente nada de problema nisso. A primeira coisa é que essa foi uma pergunta que a gente se levantou durante muitos anos aqui em relação à extrema-direita, né? Se esses grupos aí, olavistas, por exemplo, ou os bolsonaristas raiz, se eles realmente acreditavam naquilo ou se eram só um modo de dominação das pessoas e também de manipular, né, o jogo político. E, no final das contas, a conclusão que a gente chegou aqui ao longo do tempo é que muita gente realmente acredita no que faz, né? Em questões ideológicas, em questões de militância política, inclusive na religião, né? Entre os evangélicos, entre pastores ali, me pareceu injusta a comparação, porque há muitos pastores que realmente acreditam no que fazem e que fazem com devoção e com respeito a seus fiéis e com respeito à fé que eles têm. Então, eu acho que eu concordo com o Pirula no sentido que muita gente acredita realmente que faz a diferença, que vai mudar o mundo. Eu acho que há essa visão, essa percepção e, bem, tudo bem você achar que faz a diferença. Tudo bem você ter convicções e ter crenças, né? Porque é uma questão de fé aqui. É uma profissão de fé, no final dos contos. Não há a menor dúvida disso, porque há uma crença inabalável de que aquela visão que você adota é verdadeira, é factual e que vai levar a certas mudanças e a certo desfecho na história, né? Esse ponto ele é muito criticado ao longo também da história do marxismo, né? Sobre essa visão teleológica do marxismo que levaria até um ponto, que levaria até o fim do capitalismo e o que vem depois, né? O fato é que ninguém sabe o que vem depois do capitalismo, né? O pós-capitalismo. Ninguém sabe como será, ninguém sabe como isso vai se dar. Não tem como prever o desfecho da história ou o desenvolvimento da história. É impossível fazer isso. Marx não sabia, o Lenin não sabia, ninguém sabe. Então,
assim, há uma expectativa de que vá nesse sentido entre os comunistas, né, que vá nesse sentido de uma sociedade comunista, mas ninguém sabe o que virá. Pode ser que seja melhor do que é hoje, pode ser que seja pior do que é hoje, pode ser que seja parecido com o que é hoje, mas com diferenças, então, assim, ninguém sabe. Esse é o fato. Por isso que se parece com uma crença, né? Então, assim, eles acham, eles acreditam, eles querem acreditar que será de certo modo, mas ninguém sabe como será. Uma questão é que o Pirula menciona ali sobre as mudanças climáticas, que caso haja, né, a pretensão de uma revolução, de uma mudança drástica nas estruturas sociais e políticas no mundo, né, porque não basta ser apenas Brasil, não basta que haja uma revolução comunista no Brasil, é preciso uma revolução global para mudar todas as estruturas de poder no mundo, o que não vai acontecer, mas caso houvesse isso, teria que ser para agora, né, para ontem, não para daqui 200 anos, não para daqui 50 anos, teria que ser para agora, porque a questão ambiental ela é emergencial e ela vai mudar tremendamente o mundo inteiro e os países e as sociedades. Então, assim, a gente vai ver coisas que são inimagináveis. A nossa geração vai ver isso, né? Refugiados climáticos, milhões de pessoas se deslocando pelo mundo aí por causa de mudanças climáticas. Então, o negócio vai ser bem calamitoso. Então, se há uma pretensão de transformação social profunda, teria que ser para ontem. Daqui 15 anos, 20 anos vai ser tarde demais. Então muitos dos que são pessimistas já pensam nesse sentido de que há pouco a se fazer nesse curtíssimo prazo. A gente sabe que a coisa vai piorar muito, né? Pode ser que mudanças climáticas e ambientais tremendas leve a uma redefinição de muitas práticas industriais e econômicas no mundo no futuro, mas talvez seja um pouco tarde demais, dado o ritmo do aquecimento global. Então, como eu falei, mesmo se houvesse uma revolução no Brasil, vamos supor que eles conseguissem fazer aí a ruptura democrática no Brasil e transformassem no que eles pretendem, isso pouco vai impactar no capitalismo global, pouco vai impactar nos rumos do mundo inteiro, né? Então, seria ali, sabe, um país, assim como tem lá a Coreia do Norte. Então, é isso. Mas concordo com o Pirula que eles realmente acreditam nisso e professam essa fé deles de maneira que lhes parece inconveniente, mas também sou bem cético em relação a isso, né? Eu acho que, como eu falei, ninguém sabe o que virá. E é claro que aqui une dois elementos. Então, assim como um pastor pode ser alguém que realmente acredita em Jesus e no que está falando ali, entrar dinheiro no bolso, né? Entrar dinheiro na conta bancária, entrar dinheiro na conta do templo, isso anima a pessoa também a fazer mais, né? Então é claro que isso empolga e dá um senso de que, bem, estou fazendo a coisa certa, portanto, estou obtendo os lucros do meu trabalho. E são pessoas estudadas, você não pode dizer que os caras são meros ignorantes, os caras estudam coisas que são sérias academicamente falando. A gente não tá falando do cara que tá lendo o livro do Olavo, que era um recalcado de merda, entendeu? Que lia os filósofos e não entendia nada e interpretava tudo errado, só entendia de Aristóteles, entendeu? Que errou tudo. A gente tá falando de pessoas que são, muitas vezes, elas mesmas acadêmicas, que discutem seriamente artigos e livros que são levados super a sério, né? Agora, do ponto de vista filosófico é uma coisa, do ponto de vista político é outro. O que isso daí, que é filosófico, é aplicável na política ou não é, tal, não sei o quê. Ah, mas passar pano para as cagadas que foram feitas nos regimes socialistas, aí isso é outro aspecto, entendeu? Eu consigo entender, defender a melhora de não sei o que lá, e uma sociedade mais justa, não sei das quantas. Agora, tem sociedades que foram aplicadas aí, que eu, por exemplo, não quero viver. E aí é uma outra discussão. É uma outra discussão. Bem, esse ponto indicado pelo Pirula, né, do estudo, da formação dos influencers marxistas, isso é uma coisa que eu já falei, inclusive, quando comecei a enfrentar o Olavo de Carvalho, né, porque ele atacava a esquerda, no geral, e todos os comunistas, todo mundo era comunista para ele, e você tem uma longa tradição de esquerda, não apenas marxista, mas de esquerda, que é bastante ilustrada no sentido de formação mesmo, né, no sentido de culta, ou seja, você tem ali, talvez, a grande tradição intelectual do século XX foi de esquerda e, em grande parte, marxista. Então, realmente, ali você tem pessoas que investigaram questões sociais e políticas e econômicas de maneira profunda e disseram coisas muito interessantes e muito relevantes e que ajudaram a moldar a percepção de muitos intelectuais, mesmo de outros campos. Isso é incontestável, não há a menor dúvida disso, né? Foi um campo muito produtivo de investigação e de discussão.
Autores, mesmo não marxistas, tiveram que lidar com a teoria marxista. Há esse embate ou há essa construção que se dá em cima de certas bases ou através desse confronto. Então, isso é, sabe, inquestionável mesmo. E há muita gente com formação que está trabalhando, atuando na academia e construindo conhecimento a partir dessa perspectiva, a partir dessas bases filosóficas ou conceituais. Então, isso é um fato. Por outro lado, eu tenho minhas dúvidas se muitos dos influenciadores marxistas têm essa profundidade de leitura que o Pirula fala. O que você percebe muito é um tipo de marxismo vulgar, que é como se chama, né, que é adotar ali, pensar certos conceitos, pensar certas referências e usá-las de maneira quase acrítica, então isso acontece bastante. Eu dei uma xeretada no currículo Lattes de muitos dos influenciadores marxistas e é surpreendente como muitos deles não são de fato acadêmicos e não atuam na academia e que não me parece que tenham formação específica na teoria marxiana, embora possa haver uma leitura, não sei até que ponto que é uma leitura profunda e muito reflexiva e, sabe, e que una autores de referência nesse campo. Pouquíssimos deles, eu acho que só vi um, na verdade, que conseguiria ler em alemão, ou seja, essas pessoas não são capazes de acessar a fonte primária, o que me parece um pré-requisito para quem atua na academia também, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu fiz filosofia, que todos os professores que atuavam naquela área ali, vamos supor, um professor que desse aula sobre Nietzsche, ele falava alemão, ele lia alemão, ou que desse aula sobre Marx, também lia alemão, ou seja, me parece um pré-requisito você conseguir acessar a obra do autor, né, no original. Acho que quase ninguém deles lê russo, por exemplo, para acessar as obras do Lenin, ou lê as obras lá da União Soviética, então, assim, eu não sei até que ponto que esses influenciadores aí, eles não sejam mais propagandistas ou militantes do que realmente intelectuais ou acadêmicos. Não acho que seja isso. Mas há na academia uma tradição importante marxista, tanto na filosofia quanto em outras áreas, de pensadores, de pessoas que adotam esse método para compreender a realidade, ou na história, ou na sociologia, na economia. Então, realmente é um campo importante e que há muitas vertentes, como a gente falou aqui, sabe, muitas vezes. Há diferentes perspectivas, há diferentes correntes filosóficas marxistas que nem sempre se bicam também. Então, assim, você tem hoje uma vertente na internet, nas redes sociais, marxista-leninista, que é muito combativa e que não representa todas as visões, todas as correntes marxistas que existem. Então, assim, nesse caso, a gente fala aqui de um grupo bem específico que atua nas redes sociais e que não me parece que muitos deles sejam produtores de conhecimento ou que estejam engajados em discussões acadêmicas reais. Pelo contrário, até onde eu saiba, eles são vistos com muita desconfiança e até com um pouco de desdém pela academia. Bem, prossigamos. Agora, eles querem ganhar dinheiro pregando uma utopia? Mano, primeiro começar que todo mundo quer ganhar dinheiro, velho. Eu não acho que isso daí seja um grande problema. Isso vai ser efetivo? Isso vai ser efetivo? Aí também não sei. Os caras estão pregando pra alguma coisa. Uma coisa eu sei, assim, tipo, porque é detectável. A quantidade de comunistas hoje no Brasil, efetivamente, ela é, do ponto de vista populacional, por enquanto, desprezível. Tá, eu não vou usar desprezível, vou falar, 7 anos atrás a quantidade de comunistas no Brasil era desprezível. Hoje a gente pode dizer que ela é irrisória. Um pouco mais do que desprezível, ela é muito mais. Né? Se você multiplica por 100, né, por 100 a quantidade de comunista que tinha, você ainda vai ter uma quantidade muito, muito, muito pequena de gente. Mas puta que pariu, um crescimento não é pouca coisa. Né? Eu acredito que a capilaridade disso vai diminuir bastante, mas aí eu acho. Eu não estou nem falando o que eu desejo. Eu estou falando o que eu acho. Que do mesmo jeito que o movimento ateu chegou num determinado ponto e depois a galera ficou de saco cheio de discutir, cansou, foi fazer outras coisas. Do mesmo jeito que o próprio movimento conservador lá do Olavo, o pessoal cresceu, não sei o quê, e mesmo com toda a fanatização e aquela coisa que envolve a questão religiosa, de Deus e bababá, que ajuda a manter a coisa mais coesa, né, o gado mais unido, também deu uma arrefecida, assim como várias outras coisas. Então a minha tendência é achar que daqui a 1 ano, 2 anos, chegou-se no teto dos comunistas e não vai ter mais gente do que aquilo discutindo e as pessoas também vão mudando de geração. Do mesmo jeito que várias pessoas chegam para cá, para mim, e falam: Pirula, eu acompanhava você lá em 2013, na minha adolescência, na época que eu estava descobrindo o ateísmo, não sei o quê.
e nunca mais viu um vídeo meu e nunca mais nem comentou sobre ateísmo. Alguns até viraram cristãos, viraram umbandistas, sei lá o quê, e nem são mais ateus. Eu acho que o mais provável que aconteça é o que já aconteceu comigo em outros aspectos e com todo mundo que eu vi. Aí é empirismo, e eu não sei se o assunto vai fazer com que a coisa seja diferente, se o mundo vai mudar tanto a ponto de que as pessoas vão criar uma consciência de classe e vão não sei o que, eu não sei. Mas dentro do que eu vi e observei, o mais provável é que daqui a alguns anos essas pessoas que hoje estão super engajadas no comunismo cansem e vão fazer outras coisas. Sabe, aconteceu alguma merda. Ah, putz, eu precisei me mudar para a cidade dos meus pais, precisei cuidar de tal coisa, tive 2 filhos, tive não sei o quê. Abandona a militância, abandona esses negócios, vai cada um para um canto e depois, quando vai ver, tá vivendo a vidinha e aquela reclamação do Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Vai ser isso, entendeu? Vai ser a mesma pegada. É o que me parece. Sabe? Me parece que cresce, que eles falam, então me parece que vai acontecer isso também, entendeu? Me parece que vai estagnar em algum momento, que é o mais provável. Se você for olhar hoje, até o próprio crescimento dos canais comunistas já não está mais naquela curva ascendente violenta que estava acontecendo. Já está uma curva mais inclinadinha. Isso daí vai acabar acontecendo. Aqui é uma obviedade que o Pirula fala que chega a ser ofensiva, né? Porque assim, isso que ele fala não se refere apenas às redes sociais, não apenas a YouTube, não apenas à internet, mas ao mundo, né? A gente for pensar em, sei lá, em correntes de pensamento filosófico, né? Observa a história do pensamento filosófico, sei lá, da modernidade em diante, você tem lá uma corrente filosófica, sei lá, um racionalismo que vira tendência, muitos pensadores adotam essa visão, esse modo de entender a realidade. Depois vem outra corrente, um romantismo, existencialismo, vem, sei lá, estruturalismo, pós-estruturalismo, pós-modernismo. Também são muitas correntes ao longo da história da filosofia e tem lá um pico, né, de engajamento e de repercussão e de adesão popular. Adesão popular não é bem o caso, mas de adesão de outros intelectuais, e depois isso vai sendo criticado e vai esfriando até um ponto que as pessoas vão mudando para outras vertentes, né? Então isso me parece inevitável em qualquer coisa, né? Crítica cultural, por exemplo, basta pensar na história dos movimentos artísticos, né? Que vai lá, sei lá, parnasianismo, naturalismo, romantismo também, né? Sei lá, realismo, modernismo, essas tendências vêm, sabe, tomam tudo, né? Consomem tudo e de repente se esgota e vem uma outra tendência depois e que começa também a aderir novos seguidores. Isso tem a ver com gerações, tem a ver com até o esgotamento da linguagem, esgotamento da militância, esgotamento do fenômeno artístico, cultural. Então isso é inevitável. Na televisão, no cinema, de ver essas tendências, essas modinhas, isso vale para tudo, né? Então o que ele diz aqui não é apenas YouTube, né? Basta pensar em muitos YouTubers que fizeram sucesso e depois se esgota, a linguagem se esgota, o formato se esgota, a audiência cansa. Então é isso, uma hora chega no teto e começa depois a perder impacto, a perder relevância. Isso me parece inevitável, como eu falei, é uma obviedade ofensiva até, porque a gente vai perceber isso. E basta pensar, inclusive, né, que certos grupos, quando o grupo tem uma visão muito extremada da realidade, o teto é muito menor do que outros tipos de discursos que são menos engajados ou mais moderados. Só pensando comparativamente aqui, né, você tem um canal de extrema-direita que é o do Nando Moura, que é um dos mais antigos de extrema-direita no Brasil, que ele tem, sei lá, 3,5 milhões de seguidores. Só ele tem, sabe, quase 10 vezes mais seguidores do que canais comunistas. O maior canal comunista, acho que era da Sabrina, tinha 400 e poucos mil inscritos, se não me engano, ou seja, a diferença aí de proporção e de alcance é muito grande. E a gente sabe também, né, até por experiência própria aqui, que os canais que frequentam um certo canal, com um certo perfil, são as mesmas pessoas que frequentam outros canais com o mesmo perfil. Então, os 100 mil inscritos de um canal comunista são os 100 mil inscritos de outro canal e assim por diante. Então, não é meio milhão de pessoas assistindo esses canais. São lá um núcleo lá de 100 mil pessoas, ou sei lá, quem realmente engaja ali 30 mil, 40 mil pessoas que estão assistindo esses canais. E é isso que tem. Então, assim, o teto não é tão alto assim, o teto virá muito antes do que o Pirula imagina, ele fala ali em torno de 2 anos, já está chegando no teto, e uma hora o discurso vai esfriar de fato, porque é como as tendências ocorrem na internet, no mundo real, na cultura, na literatura, na filosofia, e isso é inevitável. Até porque
Quando você se dá conta que os resultados não acontecem, isso frustra muita gente, assim como acontece com seitas apocalípticas, né? Põe lá uma data limite, olha, o mundo vai acabar nesse dia, chega nesse dia e não acaba, daí os seguidores lá que, gente, o cara mentiu pra gente, né? E aí vão seguir outras coisas, vão seguir outras seitas, vão seguir outros grupos radicais. E um outro ponto importante também que o Pirula menciona ali, tangencia na verdade, tem a ver com a própria vida pessoal, né, dos seguidores, né? Você vai mudando de prioridades, você vai, sabe, constituindo família, tem um trabalho. Isso é uma coisa importante porque isso está no cerne de um debate que se deu durante muitas décadas, mais de um século, na verdade, sobre o movimento revolucionário, né? Porque assim, uma das condições para haver uma revolução, ou seja, que tenha muita gente emputecida querendo quebrar tudo, é que esteja tudo horrível, é que esteja tudo uma merda. Então, assim, quando você sente que não tem como afundar mais, você pensa que a única solução, a única saída é quebrar tudo mesmo, destruir o sistema, destruir tudo para poder renovar e ter alguma coisa que te deu pelo menos o mínimo para você poder sobreviver. Então, nesse sentido, a lógica revolucionária é do quanto pior, melhor. Então, assim, quanto pior tiver a vida das pessoas, da classe trabalhadora, melhor. E aí você tem uma visão progressista, reformista, que é de você gradualmente ir aprimorando a vida das pessoas. Ou seja, direitos trabalhistas, um salário mínimo, é de você reduzir carga de trabalho, é de você, sabe, dar benefícios para as pessoas, ou seja, de você pouco a pouco ir construindo uma rede de segurança para que o trabalhador não fique na miséria, não fique, sabe, na desgraça. Só que na medida que você vai fornecendo esse mínimo essencial para você poder sobreviver, e isso vai fornecendo também não apenas o mínimo, mas também outros benefícios, isso vai desmobilizando o trabalhador. Então, assim, vamos supor que você tenha lá um cara, né, um casal de trabalhadores, o cara trabalha numa indústria lá, numa montadora de carros, e a mulher trabalha, sei lá, faxineira de uma empresa. Os dois têm um salário ali que é um pouquinho acima do mínimo e eles vão conseguindo guardar um dinheirinho durante sua vida. Daí vão lá e conseguem financiar um carro. Depois, passando um tempo, eles conseguem lá uma Minha Casa Minha Vida, conseguem financiar uma casa. Então, esses dois ali conseguiram alguns bens, então assim, que dão a percepção para eles de que eles estão, de algum modo, ascendendo socialmente. Embora não estejam, na prática não estejam, mas está dando a percepção para eles de que estão ascendendo socialmente. Daí você vem com um discurso que, em essência, né, é o discurso marxista, que é contra a propriedade privada. É claro que se refere principalmente à propriedade privada dos meios de produção, mas, para quem ouve isso, parece que também vai atacar a sua própria propriedade privada, né, a sua casa, sei lá, os seus bens, aquilo que ele possui. Esse tipo de pessoa, na medida que vai conseguindo alguma coisa, já não está mais na miséria, já não está na penúria extrema, na medida que vai conquistando algumas coisas, ela vai sendo desmobilizada, porque ela está confortável. O discurso do Lula, por exemplo, de dar picanha e cervejinha no fim de semana para os trabalhadores brasileiros, é desmobilizante porque você, obtendo certas conquistas, e são conquistas materiais em grande parte, que é o acesso através do consumo para muita gente, isso vai desmobilizando, porque você está conquistando, você sente que conquistou alguma coisa. Então você não tem por que romper com tudo, porque você já se sente pertencente àquele sistema vigente. Basta pensar nesse livro aqui, do Herbert Marcuse, que é O Homem Unidimensional, que é um livro no qual, basicamente, a tese central dele aqui é ele defendendo que a classe trabalhadora já não é mais a classe revolucionária por excelência, que era a visão do Marx e do Engels, né? A conclusão desse livro aqui, as últimas páginas, eu vou ler para vocês o último parágrafo desse livro, está em espanhol, mas eu vou traduzir para vocês aqui. É basicamente ele dizendo aqui que a gente não pode esperar mais que a revolução ocorra via classe trabalhadora e que a gente poderia esperar, se fosse esperar alguma coisa, a revolução acontecendo através dos excluídos. E aqui talvez uma agenda mais identitária, né? Os negros, os homossexuais, ou seja, grupos que são excluídos mais do que os trabalhadores, porque os trabalhadores conseguiram obter bens de consumo que os desmobilizaram. Então aqui o Marcuse diz aqui na última página desse livro aqui, nada permite supor que seja um bom fim, ou seja, você tendo lá os párias, como ele chama, né, os excluídos, lutando pela revolução. As capacidades econômicas e técnicas das sociedades estabelecidas são suficientemente grandes para permitir ajustes e concessões aos párias, e as Forças Armadas estão suficientemente treinadas e equipadas para ocupar-se de situações de emergência. No entanto, o espectro do comunismo, né, ou da revolução, está aqui outra vez, dentro e fora das fronteiras das sociedades avançadas. O fácil paralelismo histórico com os bárbaros ameaçando o império da civilização cria um preconceito sobre o tema. O segundo período da barbárie pode ser o império continuado da mesma civilização.
mas existe a possibilidade de que, nesse período, os extremos históricos se encontrem outra vez. A consciência mais avançada da humanidade e a força mais explorada. Não é mais do que uma possibilidade. A teoria crítica da sociedade não possui conceitos que possam fazer uma ponte sobre o abismo entre o presente e seu futuro. Sem sustentar nenhuma promessa, nem ter algum êxito, segue sendo negativa. Então a teoria crítica, que aqui o Marcuse faz parte, né, junto com Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin e outros autores, eles não veem muita possibilidade otimista para o futuro. Mas tudo bem. Assim, quer permanecer leal àqueles que, sem esperança, têm dado e dão sua vida ao grande rechaço, ao grande recusa, né, à grande revolta. Né. Nos começos da era fascista, Walter Benjamin escreveu: apenas graças àqueles sem esperança nos é dada a esperança. Então você tem um livro que é profundamente pessimista, se for pensar em termos de possibilidade de mudança, e que é um autor com base marxista, né? A Escola de Frankfurt, a influência principal é Marx. Então, assim, você tem autores que, assim como Pirula, assim como outras pessoas, assim como eu, não veem muita saída para isso, até porque o sistema é resiliente, né? O sistema capitalista é capaz de se transformar e tem provado isso ao longo dos séculos, de como é capaz de se renovar, de como é capaz de lidar com desafios, inclusive discursos anticapitalistas. Então, inclusive transformando em mercadoria, né, discurso anticapitalista, né? Você tem lá camisetas do Che Guevara, vira mercadoria. Tudo vira mercadoria no capitalismo, inclusive esses canais comunistas. São mercadoria dentro do YouTube e estão ganhando dinheiro e estão gerando dinheiro para o YouTube. Então, é um sistema resiliente e, para quem estudou isso no passado, essa obra aqui, acho que de quando? 67, se não me engano? De quando que é esse texto aqui? Acho que é um pouco antes, 64. É um texto bastante pessimista e que não vê muita saída para o capitalismo. Então, assim, há uma corrente, inclusive, de esquerda, marxista, que não é otimista e não vê saída para o sistema, a não ser nesse confronto, nesse enfrentamento perpétuo, para tentar, pelo menos, melhorar um pouco a vida do trabalhador hoje, né? Não no futuro, não daqui 200 anos, não quando houver uma revolução, mas hoje. Como é que você aprimora a vida do cara fudido hoje, né? Não depois. E essa é uma questão fundamental. Essa é uma questão que gera tensões, porque uma vez que você melhora a vida do cara, ele vai deixar de ser engajado, ele vai deixar de ser militante, porque ele não quer morrer e perder lá o que ele construiu, a casinha dele lá, o puxadinho que ele fez. Então, assim, é aquela coisa, né? Quanto mais você tem, mais você passa a ter medo de perder o que você conquistou. Vamos prosseguir aqui. E eu nem tô falando de restrição do YouTube. Porque o YouTube, por enquanto, tá dando view, tá monetizado, o YouTube tá achando ótimo. Né? Eu acho que não vai nem chegar ao ponto de gerar realmente um malefício real para o YouTube plataforma. Porque aí sim, se gerasse um malefício para o YouTube plataforma, os caras vão cortar o alcance. Mas acho que não vai. Não vai gerar malefício para o YouTube porque isso aqui é o anticapitalismo permitido. Tem um texto que eles citam muito lá, que é do realismo capitalista, que é basicamente isso, né? Eles tentam se ver fora do sistema, eles tentam se ver como antissistema, mas eles fazem parte desse sistemão, eles foram tragados, eles foram engolidos pelo sistemão e fazem parte do jogo aqui, como eu falei, gerando dinheiro para o YouTube. Cada centavo que eles ganham do YouTube é centavo que o YouTube está ganhando e fortalecendo as estruturas, as corporações capitalistas, né? Então, assim, é a revolução permitida, né? É a revolução que só se dá mesmo no imaginário deles. Acho que não vai. Então, é isso, tá? Então, eu acho que os caras acreditam sim no que eles estão pregando. Tenho conhecidos próximos que são comunistas e, enfim, eles defendem, eles sabem o que eles acreditam, são pessoas lidas, são pessoas cultas, não são pessoas que estão acreditando em teoria da conspiração. Estão ganhando dinheiro, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, e eu não acho que isso daí seja um problema. Agora, eu acho que vai chegar num teto, num limite, e o negócio não vai pra frente. Eu acho. Eu acho que vai chegar um limite e vai coisar. Desculpa, o Pedro do Ateu Informa, que é meu amigo de longa data, vai fazer uma live depois falando, tipo assim, não, porque o Pirula é um pessimista e não sei o quê, puta que pariu. Eu não sou um pessimista. Essa só não é a minha briga. Tá, Pedro? Então, na próxima live que você fizer, que você vai comentar isso daí, esta não é a minha briga. Eu estava ouvindo a tua live ontem lá, que você estava falando sobre a questão do derrotismo e tal. Eu não acho que tem que ter uma questão de derrotismo nem nada. Eu acho só que é isso que costuma acontecer. E isso é um troço interessante, porque é o poder de preditibilidade que a gente dá. Uma vez que todos os movimentos recentes que aconteceram na internet uma hora arrefeceram, porque o próprio cérebro da pessoa cansa, a pessoa muda de faixa etária e vai para fazer outra coisa. Se vocês querem que o movimento comunista vá para frente, que aumente o número de comunistas e que esses comunistas não esfriem,
já parem para pensar que a tendência de tudo é essa. Isto quer dizer que temos que nos conformar com tudo isso? Essa questão aí do derrotismo, do pessimismo, essa é uma acusação também que, sinceramente, tem, sabe, mais de 100 anos já e que afetou tanto autores não marxistas de esquerda quanto autores marxistas, né? Acabei de ler recentemente a biografia da Simone de Beauvoir e ela frequentemente tinha que lidar com essa acusação de que era pessimista, fatalista, derrotista. O Camus tinha que lidar com isso. O Sartre, na sua fase existencialista, teve que lidar com isso. Depois eles convertem o marxismo bem tardiamente, porque já tinha perdido a relevância o movimento existencialista, né? Basta pensar nesses ciclos, né? Teve o pico existencialista, foi moda. Esse foi moda popular mesmo, né? Isso extrapolou a bolha da filosofia e chegou na população geral. Então, teve a moda existencialista, quando esfriou, o Sartre, para não perder a relevância, se torna marxista porque estava em voga na época. Então, assim, essa acusação é muito recorrente e, inclusive, afetou, né? Eu acho que afeta o Marcuse, por exemplo, né? Fico imaginando que tipo de crítica esses marxistas vulgares na internet fariam ao Marcuse. Mas, então, assim, é uma crítica feita. Eu não vejo razão nenhuma para ser otimista em relação à sociedade e ao mundo, então, assim, aí é uma questão mesmo de percepção. Eu acho que é uma percepção a partir dos dados da realidade mesmo, embora a gente saiba que, em muitas questões, em muitos aspectos, a vida do trabalhador melhorou bastante em comparação à época da Revolução Industrial, né? Então, assim, até que ponto que não houve melhorias? É claro que em outros aspectos o mundo piorou bastante, mas em relação a acesso ao consumo, a alimento, a outras coisas mínimas de subsistência, a gente pode dizer sim que a vida das pessoas melhorou bastante nos últimos, sei lá, 150 anos. Então, não vejo razão para ser otimista em relação ao futuro da humanidade, em relação ao futuro do planeta, em relação ao futuro ambiental. Não vejo possibilidade nenhuma de revolução. E, claro, isso não impede que você acredite no que você quiser, do mesmo modo que você pode acreditar em vida após a morte, ir para o céu e encontrar Jesus. E aí cada um avalia como quer entender o mundo. Em muitos sentidos, na questão filosófica, eu estou muito mais alinhado ao Camus, por exemplo, ao absurdismo do Camus, do que qualquer outra coisa. Então, aí cada um avalia. Falar em Schopenhauer, falar em Nietzsche, aí tem a influência do Schopenhauer e do Nietzsche nos filósofos contemporâneos também, mas também a falta de leitura do que se deu no século XX entre autores, inclusive da teoria crítica, né? Como falei, esta não é a minha briga. Eu não vou ficar pedindo revolução nenhuma. Eu tenho minhas opiniões sobre revoluções e elas não são boas. Então, se vocês que acreditam no comunismo, acreditam numa revolução e querem que ela aconteça, pensem qual é a tendência de tudo que acontece na internet e tentem contornar. É a única coisa que pode ser feita. É contornar. Como vocês vão contornar? Não sei. Não me pergunte, essa pica não é minha, essa luta não é minha. Como vocês vão contornar os problemas das ondas de ideias na internet que depois arrefecem, que depois o pessoal cansa, que depois a galera para de assistir, vai fazer outra coisa, tem filho, o pai vai cuidar da mãe, vai fazer não sei o quê. Como que vocês vão fazer isso? Eu não sei. Mas alguém estará apontando, sabe? O velho pessimista aqui estará apontando esta realidade. Não é para chegar e falar que o Pirula é um derrotista. Bom, para começar, o Pirula é um derrotista porque eu não sou um comunista, então, tipo, vocês falam o que quiserem. É tipo assim, porra, o Pirula talvez esteja certo. Talvez ele tenha alguma experiência nisso e talvez este seja um ponto de discussão de como evitar que aconteçam essas coisas que o Pirula está falando. Olha só, eu posso estar contribuindo para o movimento de vocês, hein? Eu posso estar contribuindo para o movimento de vocês. Para mim vai dar certo? Não vai. Mas aí são outras questões. Aí é outro departamento. Mas enfim, aí você falou que é igual os pastores fazem. Eu concordo entre 40% e 50% com essa afirmação. É mais ou menos como pastores fazem? Tem sim uma questão meio religiosa, né? Às vezes em algumas pregações comunistas, você pode chamar de pregação mesmo. Mas eu não quero abrir esse aspecto aqui agora, porque senão eu vou ficar nessa live para sempre e eu já estou cansado já. Já estamos a 1h53 aqui. Essa última afirmação dele foi a que mais pegou, ou que mais ofendeu os comunistas, porque ele aqui aceita, pelo menos em parte, que é uma pregação, né? É um dogma ou tem um aspecto quase religioso. Não é a primeira pessoa a fazer esse tipo de afirmação. Na verdade, existem muitos críticos
do marxismo que batem nessa tecla de que o marxismo se tornou um dogma, se tornou uma espécie de uma religião secular. Muita gente faz a crítica, claro, de fora do marxismo, dentro do marxismo é bem mais sutil a crítica, mas eu quero ler para vocês aqui nesse livro do Popper, que se chama Conjecturas e Refutações, tem um texto aqui, tem um artigo que é o que é dialética, no qual o Popper retraça um pouco o que significa a dialética, primeiro em Hegel, mas depois em Marx, e tem um trechinho aqui no qual ele fala sobre como o marxismo vira esse dogma, né? Eu quero ler para vocês aqui, o meu texto é em inglês, mas tem uma tradução aqui para vocês, e aí você entender a natureza da crítica, né? Porque, como eu falei, não é inédita, não veio agora, isso já tem muito tempo. Esse texto do Popper, se não me engano, é de 35. Foi uma palestra que ele deu e depois virou esse artigo. Então aqui, no finalzinho desse artigo, aqui, quando ele fala sobre Marx, ele diz o seguinte: além do papel que a dialética desempenha no método histórico de Marx, as tendências antidogmáticas de Marx devem ser discutidas, porque, segundo o Popper aqui, isso é presente na obra do Marx, esse confronto ao dogmatismo. Marx e Engels enfatizaram fortemente que a ciência não deve ser interpretada como um corpo de conhecimento finalmente estabelecido e bem fundamentado, ou de verdade eterna, entre aspas, mas sim como algo em desenvolvimento progressivo. O cientista não é o homem que sabe muito, mas sim o homem que está determinado a não desistir da busca pela verdade. Sistemas científicos se desenvolvem, e eles se desenvolvem, de acordo com Marx, dialeticamente. Não há muito o que dizer contra esse ponto, embora pessoalmente eu pense que a descrição dialética do desenvolvimento científico é, a menos que seja forçada, nem sempre aplicável e que é melhor descrever o desenvolvimento científico de uma maneira menos ambígua, por exemplo, em termos da teoria de tentativa e erro. Mas estou preparado para admitir que essa crítica não é de grande importância. No entanto, é realmente importante que a visão progressiva e antidogmática da ciência de Marx nunca tenha sido aplicada pelos marxistas ortodoxos dentro do campo de suas próprias atividades. Ciência progressiva e antidogmática é crítica. A crítica é a sua própria vida. Mas a crítica ao marxismo, ao materialismo dialético, nunca foi tolerada pelos marxistas. Então aqui você tem o Popper dizendo, olha, o Marx afirma que a ciência é esse corpo em desenvolvimento, né, esse corpo em um progresso, e que, para isso, é necessária a crítica. Para isso é necessário que haja vozes discordantes apontando, olha só, isso aqui está errado, isso aqui não funciona, isso aqui tem que ser revisado, e assim vai desenvolvendo a ciência. Mas, quando se trata do marxismo, os marxistas não toleram críticas. Não toleram críticas vindas de pessoas fora, às vezes toleram internamente, porque ali você tem ali a turminha debatendo dentro do mesmo campo de conhecimento, dentro dos mesmos solos comuns, que eu falei recentemente sobre isso, mas quando vem de fora, isso não é tolerado. Isso é visto como anticomunismo ou, no máximo, pessimismo ali, derrotismo, pessoas que querem atrapalhar a revolução, querem jogar areia nos motores da revolução. Então, assim, a crítica ao marxismo, ela jamais foi tolerada, e aqui a gente fala de um autor que está nesse embate nos anos 30 já, né? Então, assim, não é hoje, não é o Popper escrevendo em 2024 falando de youtuber marxista. Está falando em 35. E aí ele prossegue aqui, tem um outro trecho mais adiante. É claro que nada pode prejudicar mais o desenvolvimento científico do que o dogmatismo. Não pode haver desenvolvimento científico sem a livre concorrência do pensamento. Essa é a essência da atitude antidogmática outrora tão fortemente defendida por Marx e Engels. E não pode haver livre competição do pensamento científico sem liberdade do pensamento. Então, assim, meio redundante, na verdade, né? Se você quer que haja críticas, e críticas duras, às vezes, a erros, sei lá, factuais, conceituais, é importante que haja liberdade para você poder pensar fora daquele corpo dogmático de conhecimento. Ele usa aqui o dogmatismo no sentido, talvez não filosófico, né, de pessoas que acham que sabem a verdade, mas no sentido quase religioso mesmo, né, de dogma fechado e impermeável, né? Então, aqui ele está se referindo possivelmente já à União Soviética, né, o modo como o regime soviético vai vetando a livre circulação de ideias. E no final ele prossegue aqui, né, mais um trechinho. Mas isso, a dialética, né, ele se refere aqui, se tornou a base teórica do que é chamado de marxismo científico e ajudou a transformar o marxismo em um sistema dogmático, impedindo o desenvolvimento científico do qual poderia ter sido capaz. Assim, o marxismo permaneceu por décadas em sua atitude dogmática, repetindo até mesmo os mesmos argumentos contra seus oponentes, que foram originalmente usados por seus fundadores. Aqui, para você entender como funciona, aqui ele fala de ciência, né? O modo como o próprio marxismo tenta vetar o debate científico.
Vocês podem procurar, quem sabe a gente pode voltar um dia aqui e falar sobre a questão da genética na União Soviética. O modo como o regime soviético perseguiu, matou, aprisionou geneticistas e outros cientistas que trabalhavam com a questão da genética na União Soviética. Então, assim, é uma questão ali que a genética ia contra o dogma oficial da União Soviética, né, o dogma marxista na época, e aí eles vão lá e perseguem, proíbem que geneticistas investiguem, e isso atrasa a genética, né, o estudo da genética na União Soviética durante décadas. Então, assim, aqui ele fala particularmente sobre a questão científica, mas isso vai muito além do que isso, né? Basta pensar a reação deles ao vídeo do Pirula. É um vídeo no qual ele está expondo ali como ele entende a questão, e isso gerou uma comoção que, como eu falei, são horas e horas de conteúdo aí de marxistas revoltados ou, sei lá, tentando contestar o que o Pirula disse, embora haja críticas bastante óbvias, na verdade, né? A afirmação dele sobre esses picos de popularidade e queda, isso é uma obviedade, isso é como as coisas se dão. Então, assim, nem sequer é uma crítica aos marxistas, mas só uma compreensão de como as coisas se dão realmente. E não precisa ser muito engenhoso para perceber isso. Basta observar outros momentos da história da humanidade, como houve esses ciclos. Então, é isso. E também como eles são impermeáveis à crítica, ou seja, são incapazes de ouvir qualquer tipo de voz discordante e nem às vezes criticar eles, né? Às vezes pessoas que dizem coisas distintas, eles se sentem pessoalmente ofendidos porque estaria atrapalhando o jogo deles. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história toda, sobre o vídeo do Pirula, né, as falas dele. Como eu falei, eu concordo com praticamente tudo que ele disse aqui. Eu não teria nem muito o que acrescentar o que ele disse aqui, embora tenha acrescentado, mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!